Vídeo 3. Como eu mostrei para vocês, mas é essa a diferença do nó switch. Eu gosto de utilizar, por exemplo, num roteamento, quando eu tenho uma IA trabalhando no WhatsApp. Se o cliente ele enviou uma mensagem de áudio, eu mando ele para um caminho. Se ele enviou uma mensagem de texto, eu mando ele para outro caminho. Se ele enviou uma mensagem que é um documento PDF, eu mando para um caminho e assim eu vou indo. Ok, agora eu vou partir para vocês para o nó code. Isso daqui deve assustar muita gente, porque basicamente o que você está procurando quando você entra numa ferramenta no code, como o N8N, é não tocar em código. As pessoas querem não tocar em código o máximo possível, existe um motivo bem justo para isso. Como eu falei, você está procurando uma ferramenta no code. Agora, por que o code é valioso numa ferramenta de no code? Bem, você deve entender que todo esse conceito de variável, array, objects, tudo vem de lógica de programação no final das contas. Então, o N8N é uma maneira de ter programação rodando por trás e deixando o visual limpo para a gente não ver código na nossa frente. Mas você pode se beneficiar muito do nó de código, porque se você parar para pensar, as automações elas já são feitas com código. Mas algumas automações simplesmente a gente não consegue criar a lógica aqui dentro do N8N utilizando os nodes de processamento de dados. E o que a gente faz hoje, no final das contas, é utilizar uma IA. Então, por exemplo, se eu tenho um número de telefone e eu quero, por acaso, tirar o DDI desse número de telefone. Aqui eu tenho o mais 55, que na verdade é o Código Nacional de Telefone, é o chamado DDI. Depois dele vem o DDD, então cada estado tem o seu DDD e todo país tem o seu DDI. No Brasil, o DDI é mais 55 e eu quero pegar o telefone sem o mais 55, só a partir do DDD. Existe uma maneira de você fazer isso aqui dentro do Edit Fields. Se você colocar essa variável, por exemplo, eu fiz besteira aqui, mas deixa eu voltar. Se você, por acaso, colocar essa variável em um outro Edit Fields, deixa eu puxar aqui esse telefone. Se você colocar essa variável aqui do telefone dentro desse Edit Fields, você pode manipular esse código que está escrito de verde para ele sumir o mais 55. Só que existe uma maneira mais fácil de fazer isso sem ser escrevendo e provavelmente se você está lidando com a ferramenta no code você não sabe escrever esses códigos, mas algo útil que eu faço é pedir para o Cloud, por exemplo, escrever esses códigos para mim. Eu falei, me ajude a criar um código em JavaScript para colocar o nó code do N8N que tire o DDI mais 55 dos números de telefones contidos na variável input.first.json.telefone, que foi a variável que eu recebi no final das contas. E daí bem, o que esse nó code faz? Deixa eu enviar os dados aqui para ele, deixa eu rodar esse nó code e você pode ver aqui que eu estou recebendo tudo de volta sem o DDI. Eu recebi a lista, ela se manteve a mesma, ela só fez essa limpagem. O que a maioria das pessoas faziam era enviar todos esses dados aqui para uma inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela até podia retornar um array bem modularizada para a gente, só que imagina se isso é uma atividade que escala, imagina se essa limpagem de dados você faz 10 mil vezes por dia. Basicamente você está, a cada requisição que você faz para a inteligência artificial, dando alguns centavos para o chat GPT ou para qualquer outra ferramenta de LLM que você utilize. Então, se você precisa fazer uma limpeza de dados ou colocar uma lógica que você não consiga através dos processadores comuns do N8N, eu gosto de utilizar o nó code. E agora, para explicar esse nó merge aqui dentro do N8N, eu vou passar ele aqui para o lado, para uma lógica que eu tinha criada. Isso porque ele funciona basicamente por sequências. Então, ele vai juntar os itens que saíram de uma sequência. Deixa eu juntar esses nodes aqui para fazer mais sentido essa sequência para você. Por exemplo, eu tenho duas variáveis que eu mesmo criei aqui no Edit Fields. Então, eu tenho uma variável mensagem e ela contém uma string nessa variável, que é o texto dentro da variável, como eu expliquei para vocês lá atrás. E o texto dessa variável, a string dela é olá. Então, a variável mensagem contém olá. E aqui embaixo, a variável mensagem contém hello, que é olá em inglês. O que acontece é o seguinte, se eu tirar esse nó merge aqui, o que acontece é, esse Edit Fields aqui vai rodar primeiro,
eu coloquei um wait só para mostrar para vocês que roda depois o edit fields de baixo, porque se eu colocar aqui só da execute, vocês vão ver os dois ativando na mesma hora, mas existe uma sequência dentro do N8N. Se você tiver dois nodes conectados a um gatilho, primeiro vai rodar o node de cima, depois o node de baixo. Na verdade, sequencialmente, né? O que você criou primeiro e o que você criou depois, ou o que você conectou primeiro e o que você conectou depois. Existe uma sequência nessas automações. Então, para por acaso essas duas coisas enviarem os dados juntos, você quer na verdade que esse daqui rode, esse daqui rode e os dois enviem o resultado para a automação, eles continuem a automação, sem ter uma automação dedicada só para essa rota aqui e uma automação dedicada só para essa rota aqui. Então, depois de ter rodado esses dois, o que eu vou fazer é enviar para o merge. Então vamos lá, enviei para o merge, vai rodar e boom, eu consegui juntar o input dos dois aqui dentro desse merge de maneira sequencial. E olha só que maravilha, eu tenho aqui as duas variáveis que eu posso voltar elas a manipular no futuro. Então, se eu quero enviar um e-mail com essa variável olá, ok, eu envio. E se eu quiser enviar um outro e-mail com a variável hello, eu envio um e-mail com a variável hello. O que importa é que esses dois itens aqui chegaram na mesma automação. Por acaso, se eu quisesse tirar esse merge e colocasse um edit fields, vamos ver como sairia isso daqui, beleza? Deixa eu conectar esses dois. Vamos lá, eu criei aqui o edit fields, eu arrastei a variável json.mensagem que veio do edit fields 2 e eu peguei a variável mensagem que veio do edit field 1 e olha só o que acontece aqui. Eu vou rodar mais uma vez para mostrar para vocês. Vamos lá. E simplesmente os dois não chegam ao mesmo tempo. E é por isso que a gente utiliza o no-merge no lugar do no-edit-fields ou de simplesmente continuar a automação para qualquer outro node. Você poderia querer continuar a automação aqui para o Gmail, por exemplo. Eu já coloquei o Gmail tantas vezes nesse vídeo aqui, mas você entendeu que primeiro ele roda um e depois roda o outro e os dados não chegam juntos, mas se você quiser combinar os dados na mesma automação, utiliza o no-merge. Tem duas maneiras de você utilizar o no-merge. Quer dizer, tem mais maneiras de você utilizar o no-merge. Aqui ele tem o append, combine, SQL, query, choose branch. Os que você mais vai usar é o append ou o combine. O append, vamos lá, ele vem os dois separados, os dois em objetos separados. Então ele tem a lista aqui dos dois resultados juntos, só que em objetos diferentes. Se eu quiser combinar isso, foi mal, eu não coloquei aqui o fields to match. Mas, na verdade, se você quiser combinar esses dois aqui, você vai conseguir ter os dois na mesma variável, entende? Então é por isso que eu utilizo o no-merge e é bem eficiente para mim. Para mim ele é um dos melhores nós. Maravilha, galera, agora indo aqui para a parte de conectores e API dentro do N8N, que é o grande sentido que faz você utilizar o N8N, é criar sistemas que se conectam entre diferentes aplicativos. É por isso que a gente utiliza esses nós aqui de HTTP Request e Webhook, e eu tenho dois nós de HTTP Request aqui diferentes, porque existem duas maneiras de você se conectar a aplicativos. Isso quando o aplicativo não está aqui dentro do N8N. Então, por exemplo, se você quiser fazer algo no ClickUp, aqui dentro do N8N, ele tem um node do ClickUp, mas existem simplesmente algumas ferramentas que não estão dentro do N8N, é por isso que a gente utiliza esse nó de HTTP Request. Por exemplo, se você quer usar Bitrix CRM ou então Clinicorp para CRM de clínicas odontológicas, esse tipo de coisa, a gente só consegue fazer isso com HTTP Request. E como que eu me conecto a HTTP Request desses aplicativos? Como que eu faço esses aplicativos entrarem aqui dentro do N8N? Vamos lá. Primeiro de tudo, para você entender a lógica, o HTTP Request, eu estou querendo receber um dado desse aplicativo. Então, por exemplo, eu quero receber os leads que estão na minha CRM do Clinicorp, que é essa CRM para clínicas odontológicas. Ou então, quando eu quero receber o que foi enviado dentro dessa CRM. Então, por exemplo, se eu acabei de colocar um lead novo na minha CRM, se eu acabei de receber uma mensagem nova no meu WhatsApp, é o que você vai utilizar o Webhook. O Webhook é basicamente o gatilho de algo que aconteceu dentro desses aplicativos. Se você parar para pensar, tudo isso daqui são webhooks. Então, o webhook é a maneira sem marca, white label, a maneira white label de você se conectar a aplicativos. Por exemplo, eu utilizo o webhook todos os dias quando eu utilizo uma API não oficial de WhatsApp. Quando eu quero saber o que aconteceu
com aquela mensagem. Por exemplo, para eu enviar uma mensagem com uma IA, para eu responder esse cliente com IA no WhatsApp, eu tenho que primeiro pegar a mensagem dele, entender se foi um texto, se foi um áudio XYZ, enviar para minha IA,